Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao segundo ciclo dos estudos do nosso PET, né? Está sendo entregue, né, esse novo volume, né, o volume 2, pela Secretaria do Estado de Minas Gerais. E nós já vamos aqui adiantar nessa aula, né, que é a primeira aula da primeira semana do ciclo 2, desse novo volume do PET. Tranquilo? Como o nosso estudo é sempre uma sequência, né? Uma construção, como eu sempre falo com vocês, é uma continuidade de tudo aquilo que nós começamos a ver lá no volume 1, né? Lá no primeiro ciclo, naquelas 4 primeiras semanas. Tranquilo? Nós vamos continuar desenvolvendo o nosso conhecimento, que vai dar ênfase e vai nos dar suporte para chegarmos, né, lá no estudo de força, para a gente ter um entendimento maior para conseguir estudar as leis de Newton. Então nós vamos dar continuidade a tudo que nós estávamos já estudando lá no primeiro volume do PET, lá naquelas 4 primeiras semanas de nossos estudos, né? Que é o estudo do movimento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Começando então, vamos falar aí do movimento retilíneo uniforme, que nós já começamos a falar lá na 4ª semana do primeiro ciclo, né? Hoje nós vamos falar do movimento progressivo e do movimento regressivo ou retrógrado. Vocês vão verificar que alguns autores e alguns professores chamam esse movimento regressivo também de movimento retrógrado. Tudo bem, pessoal? Então, olha essa primeira imagem aí. Nós estamos verificando o quê? Um motociclista saindo do quilômetro zero e indo em direção direita. Percebem aí? Olha lá, a uma velocidade de 30 km por hora. Vocês percebem que a cada instante que ele vai desenvolvendo o movimento dele, o percurso dele, ele continua com a mesma velocidade, ou seja, com velocidade constante de 30 km por hora. Percebem aí pelo desenho? Então a velocidade inicial dele, que é esse V0 aí, ó, é a velocidade de 30 km por hora. Quando ele chega mais à frente, olha lá, ele está com uma velocidade também de 30 km por hora, né? A velocidade final dele, 30 km por hora. E o que significa essa setinha aí mais? Bem no chão, bem na pista, aí, no final da trajetória. Significa que o movimento desse motociclista é no movimento positivo. O que é esse movimento positivo, né? Em direção ao positivo. Significa que o movimento é progressivo, é um movimento de ida. Tudo bem? Ou seja, quando o meu movimento é progressivo, a minha velocidade vai ser positiva. Aí olha bem esse outro desenho aí, olha lá. Percebem que agora o movimento desse motociclista é um movimento de retorno. Olha lá. Agora a posição inicial dele era a posição final lá no movimento progressivo. Né? O movimento aí agora dele é em direção ao quilômetro zero. Né? Inicialmente agora, o quilômetro que ele está é o qual? O quilômetro 6. É de onde ele chegou lá no exemplo anterior. Né? Então a gente tem aí a velocidade negativa. E vocês percebem que o módulo, ou seja, o valor da velocidade é de 30 km por hora o tempo todo. Olha lá. Só que agora está indicado aí no desenho o quê? Menos 30 km por hora, menos 30 km por hora. O que significa isso? A gente viu lá no módulo 1, né, lá na semana 4, que não existe velocidade negativa em módulo, né? Até porque o módulo é sempre um número positivo, né? Esse é o valor absoluto. Né? O que significa esse sinalzinho menos aí? Significa que o nosso movimento é retrógrado ou regressivo. Ou seja, o movimento é de retorno, tudo bem? Então, toda vez que eu tiver velocidade negativa, significa o quê? Que a velocidade que passou do zero? Não.
né? Porque a gente sabe que velocidade é de 0 para cima, né? Você não vê lá no velocímetro do carro, da motocicleta, do ônibus, você não vê lá velocidade negativa. O menor valor lá é o quê? O valor zero, não é isso? E ela vai aumentando, 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Esse menos aí, fisicamente, para a gente, significa o quê? Que o movimento é de retorno. Tudo bem, pessoal? Então, quando o movimento for retrógrado ou movimento regressivo, a minha velocidade ela vai ser negativa. Então, o que eu tenho que lembrar sempre aí? Que no movimento progressivo, a velocidade é positiva. E no movimento retrógrado ou regressivo, a velocidade vai ser negativa. Ou seja, contrário ao movimento positivo, né? A trajetória positiva no movimento. Tranquilo? Então, agora vamos relembrar que a gente chegou a ver essa função horária também lá no módulo 1, a função horária da posição. Olha lá, qual que vai ser a função horária da posição? S é igual a S0 mais V vezes T. Perceba aí comigo, pessoal, se a minha posição inicial for 0, ou seja, se o S0 for 0, olha o que essa fórmula vira. S é igual a V vezes T, ou seja, D é igual a V vezes T. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Ou seja, é a mesma fórmula que nós estamos trabalhando o tempo todo, desde o início. Tudo bem? Desde quando a gente falou de velocidade média, né? Então a gente vai só relembrar aí, ó, o que é o S? Esse S é a posição final do corpo. S0 é a posição inicial do corpo. T é o intervalo de tempo. E V é a velocidade desenvolvida pelo móvel. Tudo bem? Então essa daí é a função horária da posição. Vamos agora falar de gráfico de posição versus tempo no movimento retilíneo uniforme, no MRU, né? Também chamado de gráfico S versus T, ou seja, posição versus tempo. Tranquilo? Como que vai ser o aspecto, né, do gráfico posição versus tempo no movimento retilíneo uniforme? O nosso gráfico no MRU, né, o gráfico posição versus tempo, vai ser sempre uma reta que tem uma inclinação em relação ao eixo do tempo. Como que é essa inclinação? Olha lá. Se o movimento for progressivo, essa nossa reta vai ser inclinada para cima. Se o movimento for retrógrado, né, ou um movimento regressivo, a nossa reta vai ter uma inclinação para baixo, que é o que a gente chama de, no caso do movimento progressivo, a inclinação é positiva. E no caso do movimento retrógrado, a inclinação da reta é negativa. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Se a gente conseguir perceber aí o que está acontecendo, ó, eu vou pegar aqui o cursor, ó, olha bem. À medida que o tempo aumenta, para a direita, o eixo tempo, ele não vai aumentando? E o eixo posição, olha lá, ó, vai aumentando também para cima, não é isso? Então, o que significa essa reta ter uma inclinação para cima? Significa que à medida que eu aumento o tempo, aumenta as posições, ou seja, o movimento é de ida. Lembra daquele nosso primeiro desenho lá do ciclista? É aquele primeiro desenho do ciclista. Se você precisar de voltar o vídeo aí, dá uma voltadinha lá e verifica aquele nosso primeiro desenho, o movimento de ida. À medida que o tempo aumenta lá, tempo 0, então a posição era 0. Tempo 1, a posição já era 2 km. Tempo 2, a posição 4 km. Tempo 3, posição 6 km, né? Então, olha bem, à medida que o tempo aumenta, a posição também aumenta. Isso acontece no movimento progressivo. E no movimento retrógrado? Olha lá, é o inverso. O movimento retrógrado é o inverso do movimento progressivo. O que está acontecendo aqui? Ó? À medida que o tempo aumenta, olha lá, o que acontece com a posição? Diminui. Percebem? Olha lá, ó. Quando o tempo é 0, tempo 0, a minha posição é máxima, é lá em cima. Ó. Agora, quando meu tempo, por exemplo, é esse daqui, ó, esse daqui que está o cursor, vai até lá em cima na reta, ó, bateu aqui. Qual que é a minha posição? Essa, menor que a posição inicial. Nesse caso aqui, é aquele nosso segundo desenho do motociclista, o quê?
regressando, retornando. Tudo bem? Ou seja, à medida que o tempo aumenta, a posição diminui. Tudo bem? E a inclinação do gráfico posição versus tempo? A inclinação deste gráfico aí, né, dessa reta posição versus tempo, ela vai representar a velocidade do nosso móvel. Olha lá. Então essa inclinação aí, olha bem, o que ele sugere para nós? Quanto mais inclinada for essa reta, maior é a nossa velocidade. Quanto menos inclinada a nossa reta, ou seja, quanto mais ela vai se aproximando aqui da inclinação zero, ou seja, quanto mais essa reta for ficando menos inclinada ao passo que ela fique paralela com o eixo tempo, a minha velocidade vai diminuindo. Então, olha lá, quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Tudo bem? Olha lá. Então, essa nossa velocidade é exatamente o quê? Esse ΔS, ou seja, a variação dessa posição, dividido pela variação do tempo. Ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo disso aí para a gente entender melhor, um valor com número, né? Que fica mais fixado na nossa cabeça. E o gráfico de velocidade versus tempo, lá no movimento retilíneo uniforme, ele é uma reta horizontal sempre. Não vai ter inclinação. Olha, então o jeitão do nosso gráfico V versus T no MRU é isso aí, ó. É essa reta paralela ao eixo tempo. Olha bem, cuidado, hein? Agora não é gráfico S versus T, é gráfico V versus T. Tudo bem, pessoal? Então esse gráfico V versus T, ele me indica o quê? Que a velocidade é constante. Ou seja, à medida que o tempo passa, olha lá, o tempo vai aumentando. O que está acontecendo com a velocidade? Nada, ela não altera. Por quê? Porque a nossa reta aqui em azul, ela é paralela ao eixo tempo, ou seja, ela não aumenta e nem diminui. Perceberam? A velocidade ela não muda no movimento retilíneo uniforme. Lembra? O que é movimento? Mudança de posição. Retilíneo, trajetória reta. Uniforme, velocidade constante. Tudo bem? E uma coisa muito importante, se eu calcular a área da figura geométrica que é formada por essa reta com o eixo tempo e com o eixo vertical aqui em velocidade, e se eu fecho aqui, ó, eu não vou ter um retângulo? Vou ter um retângulo, não vou? Se eu calcular a área desse retângulo aqui, ó, e lembrando lá da geometria, que a área do retângulo é base vezes altura, olha bem, quem que é a base do nosso retângulo? É o tempo. E quem que é a altura do nosso retângulo? É a velocidade. Então, se eu calculo essa área aqui, que é V vezes T, eu vou ter o quê? A distância que o meu móvel percorreu. Né? A distância total percorrida pelo meu móvel. Tranquilo, pessoal? Então, através da função horária do movimento, gente, de qualquer corpo, a gente pode traçar um gráfico descrevendo o movimento desse móvel. Né? Aí está um exemplo, beleza? Vamos tentar interpretar esse gráfico juntos aí, ó. Primeiro, toda vez que eu falo em gráfico, pessoal, eu tenho que estar sempre de olho, ó, os eixos. Quem são os eixos? O eixo horizontal é o eixo tempo e ele está em horas. E o eixo vertical é o eixo da posição e ele está em quilômetros. Olha bem, quilômetros, posição, tempo, hora. Então, se eu calculo a velocidade nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Quilômetro por hora. Não é isso? Porque velocidade não é posição dividido por tempo, ou distância dividido por tempo. Então, se a distância, a posição está em unidade de quilômetro e o tempo está na unidade de hora, quando eu calculo a velocidade, eu vou ter quilômetro por hora. Tranquilo? Agora vamos interpretar um pouquinho mais aqui, ó. Quem é a posição inicial? 100 quilômetros. Quem é a posição final? 500 quilômetros. Tranquilo? Tá fácil de ver aqui no gráfico, não tá? Ó. Posição inicial, 100. Posição final, 500. Quem é o tempo inicial? Não é onde começa o nosso movimento, onde a posição é 100? O tempo é 0, o tempo inicial. E o tempo final? Ó, 4. Perceberam? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha lá.
que vai ser a nossa velocidade? Não é dividir a posição pelo tempo? Eu vou ter que fazer o que então? Posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Reinaldo, é sempre assim? Sempre. Sempre que eu trabalho com movimento retilíneo uniforme e quero decifrar o que o gráfico está me falando, o gráfico posição versus tempo, ele vai me falar o quê? Ele vai me falar da velocidade desse móvel. Não é isso? E a primeira coisa que eu já posso ver aqui é a velocidade positiva. Por quê? Porque a inclinação é positiva. A reta está inclinada para cima. Não é isso? Então eu já sei que a velocidade vai dar positiva. Ah, Reinaldo, então quer dizer que se essa reta tivesse inclinada para baixo, a velocidade ia ser negativa? É isso aí, pessoal. É isso aí. Se essa reta tivesse inclinada para baixo, a velocidade seria negativa. E você já saberia identificar o que significa fisicamente esse sinalzinho menos aí. Você poderia me falar o quê? Que esse movimento é o quê? De retorno. Não é isso? É um movimento de volta. Já no nosso caso que nós estamos estudando aí, que a inclinação é positiva, olha lá, a reta está inclinada para cima, eu já sei que a velocidade vai dar positiva. Então eu sei que é um movimento de ida. Tranquilo? Então vamos continuar aí. Ó. Se a velocidade é 500 menos 100 dividido por 4 menos 0, vamos fazer essa continha. 500 menos 100 é 400. E 4 menos 0 é 4. Quanto que é 400 dividido por 4? 100. 100 o quê? O que nós falamos? Se a posição está em quilômetro, que está aqui no numerador, e o tempo que está em hora, que está no denominador, 100 km por hora. Essa é a nossa velocidade desse móvel aí, né? Ah, Reinaldo, então acabei de entender o quê? Acabei de saber como que faz a interpretação gráfica do MRU, do movimento retilíneo uniforme. Beleza? E olha lá, ó. Se eu for jogar na nossa equação, na nossa função horária do movimento, é só substituir valores. Olha lá, ó. O que é S, que é igual a S0 mais VT? Olha lá. O que é o S0? Né? A posição inicial. E quem que é a posição inicial aqui? É 100. Então, 100. Então, vamos lá no gráfico. Ó. Posição inicial, 100. E a nossa velocidade? Acabamos de calcular. É 100. Pessoal, claro que foi coincidência de ser igual, viu? Ah, não, então quer dizer que a velocidade e a posição inicial vai ser sempre igual? Claro que não. Nesse caso foi, tá bom? Isso foi só o que? Uma coincidência. Então, a função horária do nosso movimento aí, ela é quê? Ela é o quê? Ela é qual, né? Ela vai ser S igual a 100 mais 100t. Tranquilo? E com essa função horária aí, a gente consegue calcular qualquer posição que a gente quiser. Desde que eu substitua o quê? O valor tempo aqui, ó. O 100 não está multiplicando o tempo? Então vamos pensar aqui comigo. Quando o tempo for zero, quanto que é 100 vezes zero? É zero. Então S vai ser igual a quanto? 100. Olha ele aqui. 100. E se o tempo for 1? 100 vezes 1, 100. Mais 100, 200. Olha lá. Tempo 1, posição 200. Tempo 2, 100 vezes 2, 200. 200 mais 100, 300. Tempo 3, 100 vezes 3, 300. Mais 100, 400. Está aqui. E se o tempo for 4? 100 vezes 4, 400. 400 mais 100, 500. Está aqui. Só vou chamar a atenção de vocês uma coisinha matemática aqui, beleza? Se eu tenho aqui a multiplicação de 100 por um número, eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro para depois somar. Nada de fazer 100 mais 100 e o resultado multiplicar, não. Lembra que a multiplicação na matemática é mais forte. Então, eu tenho que multiplicar primeiro esses dois números para depois somar com 100. Tranquilo? Relembrando aí da expressão numérica, né? Do cálculo de expressão numérica lá da matemática. Tranquilo, pessoal? E se eu fosse traçar o gráfico velocidade versus tempo, seria aquele gráfico, né, da velocidade, aquele gráfico lá da reta paralela ao eixo tempo, aquele gráfico azul, né? Então vamos voltar nele aqui, só para vocês verem, né, qual que seria o gráfico, é esse aí, ó. E aonde está V aqui, eu colocaria o quê? 100 km por hora, né? Então, ou seja, o meu movimento retilíneo uniforme é o quê?
É um movimento que tem a velocidade constante em todo o trajeto, o tempo todo. Beleza? De 100 km por hora. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí, né, que nós temos que verificar. Mas só que hoje eu preparei um trem bem bacana para vocês. Um experimento bem legal para a gente entender o movimento retilíneo uniforme. Por que eu preparei esse negócio bem bacana para a gente aí? Primeiro, porque é fácil, a gente consegue encontrar um movimento retilíneo uniforme no dia a dia da gente? Não. Por quê? Por exemplo, eu consigo que um carro fique com velocidade constante o tempo todo, eu mantenho lá um carro com a velocidade de 40 km por hora o tempo todo. Só se eu ficar no controle, não é isso? Acelero, freio. Por quê? Porque se eu tirar o pé do acelerador, a tendência do carro é o quê? Parar. Porque os pneus estão tendo atrito com o asfalto. Então a tendência é de parar. Não é isso? Então o movimento retilíneo uniforme, ele já me fala que o quê? Que ele não pode ter atrito. Ele não pode sofrer influência de atrito. E no dia a dia é fácil a gente conseguir isso? Só no avião, não é isso? No avião a gente consegue, né? Ele está lá no ar, ele está submerso ali no ar, e quando ele está numa trajetória retilínea, ele consegue manter uma velocidade constante. É por isso que quando você está no avião, você parece que está parado, né? Por quê? Porque não tem aceleração, não freia, não faz curva, né? Porque quando faz curva, aí você sente o movimento. Quando tem turbulência, você sente o movimento, né? Porque tem o quê? Aceleração e frenagem. Mas enquanto ele está ali em voo de cruzeiro, ou seja, você tem ali aquele voo bem bacana, bem perfeitinho, com velocidade constante, é como se tivesse com velocidade zero, se tivesse parado. Você lembra até da velocidade relativa, né? Você está ali dentro do avião ali com uma velocidade de 500 km por hora e parece que está com velocidade zero, você está sentado no sofá da sua casa, sem se movimentar. Isso é movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é, nós temos aqui uma mangueira transparente, foi colocado água no interior e a gente deixou um espaçamento, uma bolha de ar, ok? A gente vai ver exatamente essa bolha de ar desenvolvendo esse percurso por dentro da nossa mangueira transparente. A nossa mangueira foi dividida em 10 partes iguais, a cada 10 centímetros, aí eu fiz uma marcação, ok? Então nós temos aqui 10 marcações. A primeira está aqui, ela vai ser a nossa posição inicial 0. E a posição final, 100 centímetros ou 1 metro. Tranquilo? Então nós temos aqui o nosso cronômetro e nós vamos fazer essas medições aqui por 4 vezes. Nós vamos fazer 4 valores e pegar o tempo médio disso daí. Tudo bem? Vamos lá. Então, foi o primeiro valor, vamos zerar. Vamos para o segundo valor, né? A segunda medição. Vamos zerar de novo. Terceira medição. Vamos zerar. E a nossa quarta medição. Beleza, pessoal? Agora nós vamos pegar esses valores. Nós temos valores de a cada 10 centímetros, a gente foi cronometrando, né? A gente tem um segundo cronômetro aqui que foi pegando cada uma dessas medidas. E a gente vai montar o gráfico, né? Pegar o tempo médio e montar o gráfico ali. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos ver os dados coletados, né? Olha lá. Coloquei a tabelinha, né? A cada 10 centímetros, olha lá, ó. Coloquei a medida expressa em metros, né? Então 10 centímetros, 0,10 metros, 0,20 metros, até 1 metro, né? Ou 100 centímetros. Coloquei ali
as 4 medidas que nós fizemos, né, dos tempos, de 10 em 10 centímetros, e calculei o tempo médio, né? Lembrando vocês, como é que a gente calcula o tempo médio? Soma todos os 4 e divide por 4. Por exemplo, o tempo médio aqui da nossa primeira medição, eu tenho que pegar o 0,56, somar com 0,57, somar com 0,52, somar com 0,54, encontro 0,55. Né? A mesma coisa eu fiz para todos os passos, né? Somei os 4, dividi por 4, tenho a média 1,13. E assim por diante, beleza? E aí nós conseguimos desenhar o gráfico, né? Eu coloquei aí um em cima do outro para vocês verem que é bem próximo, né, os valores. Ou seja, como o movimento era de ida, né, isso, a bolinha estava indo, a gente não estava calculando a volta, estava só calculando a ida, movimento progressivo, né? Então a gente tem uma reta positiva, né, uma reta inclinada para cima. Tudo bem, pessoal? Velocidade positiva. Não é isso? Se você quiser calcular a velocidade também, muito simples, né? O que você tem que pegar? Você tem que pegar aí o tempo médio, né, e a posição, né, e fazer aquela continha, né? Velocidade na distância dividido por tempo. Então você pode pegar todo o intervalo aí, né? 1 metro menos 0 dividido pelo tempo, né? O tempo total. Ok? A gente calcula a velocidade também, se a gente quiser. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e espero vocês na próxima semana para a nossa aula de número 2 do segundo ciclo. Até mais!